Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ler para vocês mais uma história de Ruth Rocha, desse livro aqui, Antologia, que se chama Quando a Escola é de Vidro. Essa história é muito legal e ela mostra um pouquinho do que as escolas e as suas práticas pedagógicas vêm fazendo com os corpos das crianças e até mesmo com os seus sentimentos. Vamos conhecer? Naquele tempo, eu até achava natural que as coisas fossem daquele jeito. Eu nem desconfiava que existissem lugares muito diferentes. Eu ia para a escola todos os dias de manhã e quando chegava lá, logo tinha que me meter em um vidro. É isso mesmo, em um vidro. Cada menino e menina tinha um vidro diferente, mas esse não dependia do seu tamanho, não. Os vidros dependiam da classe que você estudava. Isso mesmo, se você fosse do primeiro ano, você ganhava um vidro de um tamanho. Se você fosse do segundo, o seu vidro era um pouquinho maior. E assim, os vidros iam crescendo à medida que você ia passando de ano. E se você repetisse, era um horror. Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado, coubesse nele ou não. Aliás, nunca ninguém se preocupou se a gente ia caber nos vidros ou não. Uns eram muito gordos, outros eram muito grandes e uns eram pequenos demais. Por isso, na verdade, ninguém cabia em vidro nenhum. Os muito altos, de repente, se esticavam e as tampas dos vidros saltavam longe. Às vezes, até batiam no professor. Ele ficava louco da vida e atarrachava a tampa com muita força, que era para não sair mais. A gente não escutava direito o que os professores diziam e os professores não escutavam o que a gente dizia. As meninas ganhavam os vidros menores que os meninos. Ninguém queria saber se elas estavam crescendo depressa, se não cabiam nos vidros, se respiravam direito. A gente só podia respirar direito era na hora do recreio ou da educação física. Mas aí a gente já estava desesperado de tanto ficar preso e começava a correr, a gritar, a bater uns nos outros. As meninas, coitadas, nem tiravam os vidros no recreio. E na aula de educação física, elas ficavam atrapalhadas, não estavam acostumadas a ficar livres, não tinham jeito para a educação física. Dizem, nem sei se é verdade, que muitas meninas usam vidros até em casa. E alguns meninos também. Estes eram os mais tristes de todos. Nunca sabiam inventar brincadeiras, não davam risada à toa, uma tristeza. Se a gente reclamava, alguns reclamavam. E então os grandes diziam que sempre tinha sido assim, ia ser assim o resto da vida. Uma professora que eu tinha dizia que ela sempre tinha usado vidro, até para dormir. Por isso é que tinha uma boa postura. Uma vez, um colega meu disse para a professora que existem lugares onde as escolas não usam vidro coisíssima nenhuma e as crianças podem crescer à vontade. Então, a professora respondeu que era mentira, que isso era conversa de comunistas ou até coisa pior. Tinha menino que tinha até que sair da escola porque não havia jeito de se acomodar naqueles vidros. E tinha uns que mesmo quando saíam do vidro ficavam do mesmo jeitinho, meio encolhidos, como se estivessem tão acostumados que até estranhavam sair dos vidros. Mas uma vez veio para a minha escola um menino que parece que era favelado, carente, essas coisas que as pessoas dizem para não dizer que é pobre. Aí não tinha vidro para botar esse menino. Então os professores acharam que não fazia mal. Então o Firule, era assim que ele se chamava, Firule, começou a assistir às aulas sem estar dentro do vidro. O engraçado é que Firule desenhava melhor do que qualquer um. O Firule respondia perguntas mais depressas que os outros. O Firule era muito mais engraçado. E os professores não gostavam nada disso. Afinal, o Firule podia ser um mau exemplo para nós.
E nós morríamos de inveja dele, que ficava no bem bom, de perna esticada, quando queria ele espreguiçava e até meio que gozava da cara da gente que vivia preso. Até que então, um dia, um menino da minha classe falou que também não ia entrar dentro do vidro. Dona Demência ficou furiosa, deu um coque nele e ele acabou tendo que se meter no vidro novamente. Mas, no dia seguinte, duas meninas resolveram que não iam entrar no vidro também. Se o Firule pode, por que é que nós não podemos? Mas a Dona Demência não era sopa. Deu um coque em cada uma e lá se foram elas, cada uma para o seu vidro. Já no outro dia, a coisa tinha engrossado. Já tinha 8 meninos que não queriam saber de entrar nos vidros. Dona Demência perdeu a paciência e mandou chamar seu Hermenegildo, que era o diretor lá da escola. Seu Hermenegildo chegou muito desconfiado. Aposto que essa reunião foi fomentada pelo Firule. Esse menino é um perigo. A gente não sabia o que é que queria dizer fomentada, mas entendeu muito bem que ele estava falando mal do Firule, né? E seu Hermenegildo não conversou mais. Começou a pegar os meninos um por um e enfiar à força dentro dos vidros. Mas nós estávamos loucos para sair também. E para cada um que ele conseguia enfiar dentro do vidro, já tinham 2 do lado de fora. E todo mundo começou a correr do seu Hermenegildo, que era para ele não pegar a gente. E na correria começamos a derrubar os vidros e quebramos um vidro. Depois quebramos o outro, e mais outro. E a Dona Demência já estava na janela gritando: socorro, vândalos bárbaros! Chamem os bombeiros, o exército da salvação, a polícia! Os professores das outras classes mandaram cada um aluno para ver o que estava acontecendo. E quando os alunos voltaram e contaram a farra que estava no 7º ano, todo mundo ficou assanhado e começou a sair dos vidros. Na pressa de sair, começaram a esbarrar uns nos outros e os vidros começaram a cair e a se quebrar. Foi um custo botar ordem na escola e o diretor achou melhor mandar todo mundo para casa, que era para pensar num castigo bem grande para o dia seguinte. Então, eles descobriram que a maior parte dos vidros estava quebrada e que ia ficar muito difícil comprar outros. Então, diante disso, seu Hermenegildo pensou um bocadinho e começou a contar para todo mundo que os outros lugares tinham umas escolas que não usavam vidros e que dava super certo. As crianças gostavam muito mais. E que de agora em diante ia ser assim. Nada de vidro, cada um podia se esticar um bocadinho, não precisava ficar duro nem nada e que a escola ia se chamar Escola Experimental. E foi assim que na minha terra começaram a aparecer as escolas experimentais. Depois aconteceram muitas coisas que um dia eu vou contar.